Eu queria falar um pouquinho sobre formato. Porque tu escolheu um formato específico lá, né? O teu formato grava, depois isso é editado, é sempre um bate-papo tu e mais uma pessoa. Sim. Só que esse não é o único formato, né? Tem um formato mais bate-papo presencial, igual a gente está fazendo, que ele é mais tipo ao vivo, não tem nenhum tipo de edição, nem música entrando. Existem outros formatos que é a pessoa sozinha falando. Tem um formato que é de contar história mesmo, né? O mais baseado em storytelling. Então existem diversos formatos. Uma vez que tu queria começar o podcast, como é que foi a escolha do formato? Eu, no primeiro momento, achei que ia conseguir gravar sozinho, falando, né? Só eu falando ali. Quando me apertaram, tiver um convidado, eu faço uma gravação sozinho ali, né? E conto minhas histórias e tudo mais, mas é muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho mais difícil tu gravar sozinho do que tu receber alguém, sabe? Sozinho parece que... Eu também acho que tem gente que tem mais facilidade, né? Por mais que tu faça um roteiro ali e tudo, né? Eu, às vezes, que gravei sozinho, foi tudo pegando perguntas, né? Peço pro pessoal me mandar perguntas e tudo mais. E aí, a partir daquelas perguntas, eu vou desenvolvendo sobre aquilo, né? Mas são os que eu menos gosto. Depois eu ouço e penso, meu Deus, isso aqui ficou muito ruim. Mas é uma questão de costume Apesar que também, as pessoas sabe? gostam, né? Os retornos que eu tenho, assim, ficou legal, que legal que tu contou. Os que eu gravo sozinho, normalmente, são que eu conto as histórias mais íntimas, assim, digamos, né? De, como é que era com teu pai, por exemplo. Meu pai faleceu, eu tinha 14, daí eu conto ali do pai e tudo mais, né? Esses são os que eu mais... Nesse formato, são onde eu conto essas coisas, assim, que são mais minhas, né? Eu já tinha te contado antes em off aqui, mas eu vou até contar de novo agora para ficar registrado para quem está ouvindo. O Machada Podcast tem... Se tu pegar a história dele aqui, tu vai ver que existem 2 formatos bem distintos. Até o episódio 30, a gente tinha um formato. Aí ele passou por um hiato, né? Passou um tempo aí sem novos episódios. E do episódio 30 em diante, esse formato um pouco diferente. E é importante para quem quer criar um podcast ter um pouco de estratégia antes disso, né? O que a pessoa... Por que ela está criando um podcast e o que ela quer atingir com aquilo para depois definir os formatos. Que foi muito o que aconteceu comigo, né? Então, a minha motivação lá em 2016 para criar um podcast, ela era uma. Então lá a gente escolheu um formato que é um pouco parecido com o formato que tu tem hoje, né? Com convidados, remoto, um podcast que ele era gravado, depois a gente edita com uma trilha sonora, tinha, enfim, uma vinheta de abertura, uma vinheta de final, com alguns blocos bem definidos. Então tinha o bloco de leitura de e-mail, depois o bloco com os convidados mesmo. A gente tinha um bloquinho no final que era a barbada do episódio. Então no finalzinho a gente fazia um bloco só disso, onde cada convidado dava uma dica que não precisava nem ter a ver com o tema. Então, dentro daquela estratégia que a gente tinha naquele começo, aquele formato era o que melhor cabia, né? Agora, nessa nova temporada, a gente já tem um outro formato um pouco diferente, porque a estratégia mudou. Então, isso é bastante interessante. O ideal é a gente primeiro pensar no por que eu estou criando esse podcast e onde é que eu quero chegar com ele, e até pensar na minha audiência também, para depois pensar no formato que melhor vai casar. Sim. Então, o formato é algo bastante importante e precisa ser considerado aí, né? Eu acho que quem está começando um podcast agora, ele tem que pensar muito em quem ele quer alcançar, né? Isso vai depender muito qual é o nicho dele, né? Só que, na minha opinião, ela não pode se prender aquilo e colocar aquilo como vai ser desse jeito e vou bater. Claro, daqui a pouco o cara vai ter um patrocinador e tudo mais, né? Que ele vai te patrocinar por causa daquilo ali que tu tá entregando e tu vai precisar te manter naquilo, né? Só que eu acho que é legal mudar, né? Nem o meu, comecei o primeiro episódio falando sozinho, no segundo já tinha alguém, daí, agora vai ser legal assim, né? Eu agora quero começar, eu escrevo uns textos e tudo, né? Quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu comecei a escrever uns textinhos pro meu filho. Então foram 9 meses de texto. Todo dia eu escrevi um textinho para ele. E eu quero começar a gravar uns vídeos, colocar num canal, criar um canal do YouTube, colocar lá e tudo, né? Tu vê, e esse era o cara que não queria aparecer, né? Então uma coisa que agora eu já considero fazer. Porque é legal, porque eu
quando tu começa a ter o gosto de ser ouvido, tu vai querendo mais, né? Querendo ser mais ouvido e tudo, né? E a gente muda como ser humano, né? Eu imagino que... Eu não tenho essa experiência ainda de ser pai. Mas só o fato de tu ter a notícia, né? Uhum. Tipo, pô, minha esposa está grávida, eu vou ser pai. A tua cabeça muda. Tu muda como pessoa. Sim. Imagino eu, pelo menos, né? Sim. Loucamente, né? E é natural que isso reflita até nas coisas que tu tá criando, nas coisas que tu tá produzindo, no que tu tem vontade de fazer. Sim, demais. É que a tua outra inspiração, né? Tem mais inspiração pra tu fazer as tuas coisas e tudo mais, né? Nem essa foi a minha, né? Falando agora as pessoas têm que encontrar suas inspirações pra colocar no seu podcast, se a pessoa for fazer, obviamente, né? Então tem que encontrar inspiração em alguma coisa. Uma das minhas foi essa, né? Quando comecei a gravar, eu queria contar lá do meu filho, tudo. Nunca pensei que eu ia começar a fazer os vídeos, né? Sobre os textos e tudo. Né? Já começou? Não, eu só tô... Cara, eu fui ler... Por enquanto é só um plano. Eu fui ler esses dias de noite pra minha esposa. Ela tá rindo. Eu sentei na cama a esposa está sentada aqui, tá ouvindo a história lá e tá rindo já. Eu tenho eles num caderno, assim, né? E eu sentei pra ler, eu vou ler sabe aquela coisa que tu não... no meio do texto eu disse pra ela, por que eu fui fazer isso aqui, né? Eu já acho que tu chorou, né? Cara, eu parecia E eu choro bem feio. Eu choro bem feio. Sabe aquele cara que soluça, aquela coisa assim? Cara, eu choro muito feio. E eu sempre dizia que eu não gosto de chorar porque eu choro muito feio. Mas eu chorei, parecia uma criança, né, cara? Acho que criança não chora tão feio, né? Então é assim, tudo se reflete, né, Denis, na nossa produção, né? No meu caso de podcast, né? No meu podcast, tudo se reflete. Quando tu fica mais sensível e tudo, né? Quando tu vai falar com as pessoas e tudo mais, né? E até pra ouvir as pessoas, né? Eu achei interessante isso que tu falou, porque mudança é algo natural. Sim. E ela vai acontecer e eu acho que mudar é um sinal de inteligência. Uhum. Porque significa que tu, como pessoa, tá mudando e tu tá ouvindo também feedbacks, né? Porque tu começou a gravar lá sozinho, quando tu gravou o teu primeiro episódio, a tua audiência era zero. Uhum. Ninguém te ouvia, porque era o teu primeiro episódio, não tinha nem o que as pessoas ouvirem. Tu só começou a ter audiência depois que tu publicou o primeiro. Sim. Então, quando tu foi gravar o segundo, tu já tinha uma certa audiência. E aí tu vai aprendendo com essa audiência. Uhum. O que as pessoas gostam mais, o que elas interagem mais, o que elas ouviram mais, onde é que tu tá agradando. E aí é natural que também a gente vá mudando o formato por causa disso também, né? Vai se adaptando, né? E esse é um recado importante para quem quer ter um podcast, é estar atento a isso também. Exatamente. E não ter medo de mudar. A mudança é algo natural. Se a gente for pegar aí os principais criadores de conteúdo da internet hoje, eles mudaram com o tempo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Gabriel. Se tu gostou e quer continuar assistindo, tem um link aqui no primeiro comentário. Eu também vou colocar um link aqui do lado para outros episódios do Mateada Podcast e também tem um link aqui para outros cortes, que são os melhores momentos. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui, ativa o sininho e deixa um comentário pra gente.